Qual é o teu background, tipo, a tua história com o inglês? Eu tentei fazer um curso de inglês, na verdade eu tentei 2 vezes, quando eu tinha uns 16 anos, e fiquei uns 8 meses. E há uns 4 anos atrás, eu tentei novamente numa escola particular, mas não conseguia avançar. E com os 8 meses também eu acabei conseguiu desistindo. aprender nada? Nada. Eu não sei se eu não tenho o feeling mesmo pro inglês, porque outras coisas eu aprendo super rápido, português, né, faculdade, assim. Mas o inglês eu não sei o que acontece, que eu não consigo entender. A verdade é que a maioria das pessoas tem dificuldade de aprender inglês realmente por conta do método que normalmente se utiliza, sabe? É um método que ele não segue uma ordem muito lógica de fatores. Eles às vezes começam com o verbo to be lá solto, sabe? E daí muitas vezes eles vão trazendo vocabulários assim aleatórios de como pedir uma comida num restaurante, como, né, fazer uma pergunta X. Mas a gente não consegue entender dessa forma a estrutura da língua, porque ela é diferente do português. Esse é o principal ponto de ser das pessoas acharem difíceis, complicado. Muito dessa dificuldade que as pessoas têm com o inglês é a questão, como eu estava te falando, do método, que ele não tem uma sequência que a gente consegue entender de uma forma fácil. E esse é o diferencial do curso Resumando em Dykes Speaking. E na verdade, olha, 90% da língua vai se resumir nesta simples tabelinha aqui. E aqui a gente tem uma ordem lógica das coisas, porque o que é super importante na língua inglesa? A base da língua inglesa. Esses cursos deveriam começar, eles começam com o verbo to be, que é o mais difícil. E esse curso que eu fiz há 4 anos atrás, era assim, umas frases, nada a ver. Eu falei, gente, eu quero falar, eu preciso de entender o que as pessoas estão falando. De entender, né? Entender, decorar a frase, e não decorar antes. E aí, com o tempo, aí sim eu consigo estudar, consigo entender o verbo. Mas agora, pra agora, eu preciso de entender. Então, aqui, ó, a base do inglês são esses verbos auxiliares. Lembra? Tu deve ter ouvido falar em algum momento dos teus cursos. Os verbos auxiliares, que é um elemento da língua que a gente não tem em português. Não tem verbo auxiliar em português. Em inglês tem. E eles são cruciais. Então, esses verbos auxiliares são 3. O to do são 3 e apenas 3, porque às vezes você bota no Google, ele vai trazer os modais também. E os modais são modais, não são verbos. A gente vai ver lá na frente. Então, de verbos auxiliares são apenas esses 3. To do, to be, to have. E esses verbos, eles vão ajudar na construção das frases, formando 6 tempos verbais. E é isso que a gente precisa ter clareza também, essa questão dos tempos verbais. É assim que a gente vai expressar as ideias. E é uma coisa que nos cursos normalmente eles também não abordam de uma forma clara, né? Tempos verbais. O to do, ele vai auxiliar na formação do presente simples e do passado simples. O verbo to be, ele vai auxiliar no presente contínuo e no passado contínuo. O verbo to have, ele vai auxiliar no presente perfeito e no passado perfeito. Sendo esse tempo verbal presente perfeito, um tempo verbal também que não existe em português. As coisas que eu desmistifico já de imediato é que inglês não é diretamente correspondente com o português. Por isso a gente não pode cair no erro de pensar em português e daí querer traduzir palavra por palavra. Não dá certo, entendeu? Nem do português para o inglês, nem do inglês para o português. Porque nem tudo vai ser diretamente correlato. É uma outra língua, tem uma outra estrutura. Então eu apresento a estrutura do inglês dessa forma bem lógica. E ela é bem lógica mesmo, porque a gente tem aqui até uma fórmula, né? Para a pessoa entender como funciona a língua. Sim. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem I am work online. Aí está misturando as estações, entendeu? Ou o verbo to be é como verbo principal. I am cold, por exemplo, estou com frio. Ou no presente contínuo ele é verbo auxiliar. Então, o verbo principal tem que vir como ing. Tem essa estruturinha aqui, ó. E daí, então, outro detalhe que o inglês tem, que em português também não tem, é que é a estrutura da frase afirmativa, negativa e interrogativa. Então, o que a gente precisa saber para entender o inglês? A gente precisa entender o tempo verbal que a gente usa para cada ideia. O presente simples a gente vai usar para passar ideias de rotina. Eu trabalho online. É um fato, é uma rotina. Nessas situações você vai usar o presente simples. Então, todos esses tempos verbais, eles vão ter uma estrutura para base afirmativa, uma estrutura para base negativa e a outra para base interrogativa. I work online. I don't work online. Do you work online? Work online. I don't work online. E do you work online? Isso faz sentido, né? Sim, verdade. Os verbos em inglês valem muito pouco. É super fácil. Infinitamente mais fácil do que o português. Ai, graças a Deus. Porque dessa forma aqui, eu realmente nunca tinha estudado. Exclusivo. Isso aqui é só, né, o resumão. Aqui a gente vai pro livro, onde a gente vai fazer exercícios, praticar, vai daí ir destrinchando passo a passo, até a gente ficar bem confiante no presente simples. Aí a gente vai pro passado simples, aí, ordem lógica de fatores. E, então, só acrescentando que, então, fora esses verbos auxiliares, o que a gente tem são os modais. Modais é aquele would, will, can, could, should, may, might, must. Como a gente vai indo passo a passo, quando a gente chega nos modais, quando a gente chega no presente perfeito, que é o calcanhar de Aquiles da maioria dos brasileiros, porque é o tempo verbal que não tem em português, quando a gente chega nesses conteúdos, já tá tudo tão estruturadinho que foi super fácil. É sem mistério nenhum. O presente perfeito, ele é inclusive conteúdo de nível mais avançado, já, né, de B1, eu acho. E aqui eu trato na sequência e todo esse conteúdo, dependendo, né, do ritmo,
do aluno e da frequência de aulas, é possível ser visto e trabalhado e chegar à fluência em 1 ano. Entendi. Ai, ótimo.